Voltamos então com o quarto bloco do Fluminense em Debate dessa segunda-feira e vamos dar um ritmo alucinante aqui, porque o assunto é delicado, é apaixonante, e eu queria já fazer essa pergunta para o PC. PC, a Unimed sai ou não sai no final do ano? Infelizmente, acho que não sai não. Acho que não vai sair do final do ano não, porque a relação é muito boa para ela. E eu acho que vai continuar sendo. Não acredito que o Fluminense, que a diretoria do Fluminense esteja agindo tão contrariamente assim, a ponto de chegar e peitar e mudar a relação. E se não mudar a relação, o Celso não vai querer sair do Fluminense, Celso Barros. Então, você acha que falta, vamos dizer assim, que o que se passa, o que é passado para a opinião pública é só fumaça, ou seja, a diretoria, na verdade, ela não tem esse empenho realmente para mudar a relação de forma que ela se torne uma relação ganha-ganha, né? Aquela relação saudável do capitalismo. Eu acho que não tem, até pode estar havendo aqui e ali algum avanço para tentar fortalecer o lado fluminense da mesa de negociação, mas eu acho que não vai chegar ao ponto de romper com a Unimed, não, porque acho que na hora de falar grosso, o Fluminense não vai conseguir, não. Vai falar manso de novo e o Celso Barros vai continuar sendo, como a imprensa internacional costuma se referir a ele, o dono, o proprietário, sócio majoritário do Fluminense. Olha, isso é que eu acho vergonhoso, porque me faz lembrar aquela cena, né, já que o Marcelo Vieira falou aqui do dia do Fico, os dias do Fico, né, me faz lembrar daquela cena do Celso Barros ao lado do Alcides Antunes dando a coletiva como se fora ele próprio o presidente do Fluminense. E o nosso presidente, Orcades, eu me senti como tricolor constrangido e afrontado, né? Isso mostra realmente o quão está contaminada essa relação com a Unimed. Não é o problema de ter a Unimed como patrocinador, não. Eu acho que, para mim, a Unimed, já falei isso diversas vezes, mas nunca não custa repetir. Eu acho que a Unimed é bem-vinda como patrocinadora, ela é bem-vinda como investidora, né, em jogadores, contanto que a gente saiba o que é uma coisa e o que é outra coisa. Né? Então, eu reitero isso, eu quero a Unimed no Fluminense, mas eu quero um parceiro de verdade e não um predador. Né? O Vieira fala que é parasita, para mim já é um predador mesmo, daqueles vorazes, dominador. Agora, Vieira, me diz uma coisa, você acha que a diretoria ela tem cacife, ou está construindo, pelo menos, cacife? Aí a gente tem várias situações, por exemplo, né, o investimento na formação de novos ativos, para tentar mudar já essa relação econômica, né, com a patrocinadora, com os parceiros em geral, enfim. Estamos construindo cacife para chegar no final do ano e dizer, senhor Celso, olha, a proposta que nós temos para o senhor é essa, o senhor aceita? Se o senhor não aceita, nós temos alguém que queira. Temos isso? Tem alguém em vista? Bom, eu acho primeiramente que você foi muito feliz em falar que ninguém quer aqui a saída da Unimed. O que a gente deseja é um reajuste na parceria. Ninguém aqui é contra o Celso Barros. O problema é quando você tem um clube como o Fluminense, que tem o seu departamento de futebol, e isso aqui a gente fala em números, Fluminense em Debate, praticamente terceirizado para uma empresa de plano de saúde, que hoje é mais do que plano de saúde, se bobear ganha até mais dinheiro investindo no futebol. Por quê? Hoje, do elenco profissional do Fluminense, a Unimed tem a grande parte dos direitos econômicos de quase todos os atletas. Com isso, a diretoria do Fluminense, o Fluminense Futebol Clube em si, fica aleijado. Aleijado por quê? Da onde vai sair a principal fonte de dinheiro de um clube de futebol? Da venda de jogadores do seu time profissional ou então das divisões de base. Quando você tem um parceiro que tem grande parte dos direitos econômicos desses jogadores, você simplesmente está afundando o time, está submergindo a instituição a uma situação caótica. E por isso, aí você me pergunta, segunda parte da sua pergunta, a diretoria está fazendo algo para poder mudar isso? Tá, isso aqui a gente cita. Xerém, o trabalho em Xerém é um trabalho que já está voltado para poder modificar essa relação de pseudo-dependência que o Fluminense tem com a Unimed. Quando o Fluminense joga a Taça BH, dispensa praticamente toda uma equipe que jogou a Taça BH de juniores, contratando um time novo,
onde todos os jogadores, o Fluminense tinha mais, no mínimo, de 50% de cada atleta, isso já mostra que é uma tentativa da diretoria de modificar o quadro atual. E isso aí eu coloquei na minha coluna. O dia a dia do Fluminense, eu vi na última semana, eu acho que não deve ser mera coincidência, umas 3 ou 4 vezes o Fernando Gonçalves, que hoje é um dos principais gestores da Trafic, lá dentro do clube, e ele tem participado bastante ativamente dos bastidores do clube. Eu acho que a Trafic também está vendo que a relação está se complexificando e, de repente, pode até querer assumir esse papel da Unimed. De toda forma, eu acho que para a Unimed sair, no momento atual, a gente vai ter que ter um parceiro, um investidor, que possa, no mínimo, suprir, porque o Fluminense, eu acho que hoje ainda não tem condição de andar pelas próprias pernas quando a Unimed sair. Mas isso aí, até o final do ano, a gente vai descobrir. Você falou essa coisa de não ter condições de andar pelas próprias pernas, me faz lembrar de uma frase que eu usei essa semana, né? Ou seja, enquanto eu te dou sonhos de grandeza, eu te amputo as pernas. Eu li isso. Ou seja, né, mais ou menos isso aí, a gente não tem pernas para andar. Agora, o PC, será que apenas uma informação, né? Vocês sabem que o PC ele faz parte da corrente política Pavilhão Tricolor, né? Ele não está aqui representando e faz questão. Inclusive, eu já tinha convidado o Marco Aquino também para vir aqui e falar: eu não vou representando o Pavilhão Tricolor. Eu falei: não tem problema, né? Agora, de qualquer forma, é sempre importante nós falarmos isso, porque mostra, né, o viés democrático, isento e imparcial do ponto de vista político do Fluminense, etc. Isso é muito importante, é uma marca que nos pautou até aqui e que nós pretendemos sempre levar adiante. Você não consegue, PC, dentro dessa perspectiva que o Vieira colocou, da reformulação, do rejuvenescimento do elenco, ou seja, de jogadores que o Fluminense tem uma participação, isso não pode dar um poder maior de barganha ao Fluminense? Pode, claro. A relação das divisões de base, que nós víamos sempre, que o Fluminense vende os seus atletas antes deles chegarem a jogar com profissionais do Fluminense, jogadores bons, como o Fábio e o Rafael, os laterais que estão no Manchester. O Maurício Alves, que foi para o Villarreal também sem estrear no Fluminense. E outros. O Wellington Silva chegou a jogar ali o Campeonato Carioca e tal. Foi para o Arsenal antes da gente também tentar ver algum futebol nele. Essa relação tá na cara que tinha que mudar, porque o Fluminense vendia, claramente o Fluminense não recebia o justo por esses jogadores, porque os passes, o direito econômico já estava todo fatiado. A relação tinha que mudar, e que bom que está mudando, né? A Taça BH aí, que a gente foi vice-campeão, foi até uma surpresa para mim, porque um time montado às pressas ali, sem um entrosamento, acredito que não tinha muito entrosamento, porque chegou, se não me engano, metade do time era totalmente novo, tinha acabado de chegar no Fluminense. Essa questão de ter a maior parte dos direitos dos jogadores é um passo que tinha que ser dado. Que bom que parece que está sendo dado. Mas ainda acho que está muito longe de uma situação que dê força suficiente para o Fluminense falar grosso com a Unimed e a Unimed aceitar. Agora, também o Fluminense tem que procurar outras fontes de receita, não é só investir nesse tipo de ativo, mas também em outras formas, né, em outros meios, né, que propiciem rentabilidade ao clube, né. E no outro dia você veio no meu e-mail me parabenizar por aquele artigo sobre a questão dos ingressos, né. Tem uma coisa muito engraçada, porque naquele dia fui eu e Vieira, né, com a Brahma, nossa parceira, né, e nós fomos pro camarote da Brahma. Chegando lá, no dia que eu escrevi aquilo, a primeira pessoa que eu dei de cara foi com o vice-presidente de marketing do Fluminense. Então não foi uma coisa constrangedora, né? Porque o Ida é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que nós temos um relacionamento muito bom com ele, né, trocamos e-mail, então, enfim. E ele, é claro, tem essa percepção de saber compreender também que nosso papel, né, como jornalistas, é também o de criticar quando nós achamos. Claro. E eu queria que você falasse um pouco, porque eu acho que você tem uma visão muito definida disso, dessa questão da elitização da plateia. Isso é o caminho para nós, para
para os clubes brasileiros em geral, você seguir esse modelo europeu, não está dando tudo errado? Ou seja, os públicos Flamengo, Corinthians, Vasco lá na frente dá 10 mil pessoas no máximo. E aí? A meu ver, esse projeto de elitização, como você escreveu, é equivocado aqui no Brasil. Para mim, para mim isso está muito claro que não é o caminho a seguir. Para mim, os exemplos que estão dando certo são os exemplos do caminho oposto, de democratização. O que o Inter tem feito, o que o Coritiba fez. O Coritiba atingiu 25 mil sócios outro dia. O Fluminense tem... O Peter ganhou a eleição com 1.500, 1.600, não lembro a votação exata. Que, para mim, é assustador. O destino do Fluminense está na mão de 2 mil sócios. É assustador. Uma coisa que, para mim, tem que mudar. E não é só porque é bonito ser democrático, não. É a receita. O Inter publica o seu balanço no site, um balanço muito mais organizado que o nosso, onde você pode ver claramente o que cada número significa. No nosso, eu, pelo menos, que sou leigo no assunto de contabilidade, não consigo entender nem metade daqueles números. No Inter eu consigo bem melhor, porque está tudo mais especificado. E no site do Inter está lá, o Inter arrecada, por ano, 40 milhões de reais com o programa de sócio-torcedor, sem abrir mão da bilheteria, porque ele ainda vende o ingresso para a maior parte desses sócios-torcedores. Vende baratinho, mas vende, né? Ainda vende baratinho e ainda ganha alguma coisa a mais na bilheteria. Então, eu acho que o Fluminense, para mim, o principal erro do Fluminense na atualidade é não ter esse projeto de associação em massa, que infelizmente eu não vejo nenhuma movimentação no sentido de ter, e acho que, mesmo que o Peter queira implementar isso, não terá força no Conselho para aprovar, porque nosso Conselho Deliberativo já demonstrou que não está com ele, não digo que não esteja com ele, é o conselho dele, afinal, ele foi eleito até os 150 conselheiros. Isso que eu acho estranho, porque são dele, um conselho totalmente mas ele não aprova, os nomes da FluSócio não foram aprovados no conselho. Eu acho que um projeto de associação em massa não vai ser aprovado porque ele simplesmente não interessa ao Ricardinho. Tem que mexer no estatuto? Que é o nosso vice. Tem que mexer no estatuto. O estatuto do Fluminense ingessa essa questão do sócio torcedor poder votar. Mexer no estatuto é obrigatório, senão vai criar situações como a que aconteceu no Vasco, de entrar na justiça. Esses sócios novos não têm direito a votar, aí tem que adiar a eleição. Até porque o estatuto do Fluminense é idoso, ancião, ultrapassadíssimo, tem que mudar em vários pontos, não só nesse, mas nesse ponto específico a gente vai ter que mudar, porque é uma receita que o Fluminense não pode abrir mão. 40 milhões de reais por ano para a gente entender melhor aqui, é uma Unimed aí, né? Eu acho que é uma receita muito grande. Estou falando não só, tem a questão bonita da democratização do clube, tudo, mas tem a questão de você ter que conseguir, não poder abrir mão dessa receita, de jeito nenhum. Você não pode abrir mão de tanto dinheiro por ano. Não pode. É muito legal que você está, talvez, dando a maior aula de conhecimento, né, do clube, porque a gente aqui, eu sou da área de marketing, a gente tem né, para bolar um plano legal, a gente consegue bolar um. Né? Agora, existem outros obstáculos no caminho, claro. Né, que é a questão política também, de pessoas que querem se perpetuar. Você falou até no nome do Ricardinho. Eu queria que você desenvolvesse um pouquinho isso. O Ricardinho, que é o vice-presidente geral do Fluminense, sempre foi uma pessoa ligada aos esportes olímpicos, foi vice-presidente de esportes olímpicos na gestão do Orcades. Ele e o Sandro Lima, nosso atual vice de futebol, tomaram conta dos esportes olímpicos do Fluminense nos últimos 12 anos, desde de 99 ali, quando assumiu a vanguarda tricolor, o Davi Fischl. Eles tomam conta, desde aquela época, tomam conta dos esportes olímpicos do Fluminense. E eles sempre fizeram questão de, a cada eleição do clube, barganhar os seus 400, 500 votos de sócio-atleta, que para eles é o poder deles dentro do clube. Eles decidem eleições. Inclusive, foi o argumento utilizado pelo Peter para justificar uma aliança que, a meu ver, era injustificável na eleição, que era o grupo de FluSócio, Ideal Tricolor e Tricolor de Coração, que são os grupos mais ligados ao futebol,
Nem tanto, também tem outras coisas, mas os grupos ligados ao futebol que queriam, eles não poderiam ter se associado com os grupos ligados aos esportes olímpicos, que são responsáveis pelo atual status do Fluminense, pelo que o Fluminense é hoje. Era fundamental romper com eles. E a justificativa para a aliança foi: sem os esportes olímpicos, nós não vencemos a eleição. Esse poderzinho é que faz a diferença, que não poderia fazer a diferença numa eleição do Fluminense. Esse poder desses 400, 500 votos vai sumir no momento em que 10 mil, não vamos nem botar 100 mil, não. No momento que 10 mil sócios torcedores puderem votar, esse poderzinho vai desaparecer. Esse poderzinho dos e não interessa a eles. O Conselho já deu demonstração clara e inequívoca de que está com os esportes olímpicos, o Conselho, a maior parte do Conselho. Então, o projeto de associação em massa verdadeiro, infelizmente para o Fluminense, não vai passar no Conselho. É isso. Bom, eu espero que isso seja reversível, né, porque eu também considero importantíssimo que esse projeto ocorra justamente dentro dessa perspectiva de geração de receitas, de previsibilidade de receitas, sobretudo. O Vieira, nós estamos em cima. Produção, a gente pode levar mais uns 5 minutos de programa? Tem problema? Tá, a produção liberou, não tem coreografia. Até porque o Vieira está triste aqui, porque ele hoje quase não falou. Já participou de 2 blocos só. Vieira, você quer falar alguma coisa sobre o assunto? Enriqueça-nos, então, com o conhecimento que você tem do assunto, por gentileza. Não, apenas para esclarecer uma questão que a gente não... Quando começou a falar da questão Unimed, que a Unimed poderia sair do Fluminense, a gente também tem que falar que a gente está um pouco embasado também por um pronunciamento que teve no blog da FluSócio, que foi o blog principal de apoio à candidatura do Peter Sinsen, que o próprio blog da FluSócio mostrou, embasada numa matéria da Itaú, que fez o Itaú, né, uma pesquisa que fez o Itaú, você tem até mais base para poder falar sobre isso do que eu, e usando essa pesquisa, que eu não lembro exatamente sobre o que era, ela usou essa pesquisa de subterfúgio para poder criticar a relação Fluminense-Unimed, mostrando que a relação Fluminense-Unimed poderia ser uma relação diferente no modelo de parceria, que não seria hoje aquilo que ocorreria, e que a FluSócio e o Fluminense teriam sim interesse em permanecer com a Unimed, desde que essa parceria fosse revista sob moldes que fossem benéficos para os dois lados, tanto Unimed, tanto patrocinadora, quanto Fluminense. Só que acontece o seguinte, isso também dá um pouco de arma, instrumentaliza para você fazer uma análise e ser um pouco profeta do apocalipse, como foi o Savioli na coluna dele, ao dizer que a parceria está caminhando para um final. Por quê? Porque a gente sabe que, pela característica, pela forma de lidar e de agir do Celso Barros, ele não vai aceitar uma modificação no status quo, porque o status quo é super benéfico à Unimed. Tanto é que hoje a Unimed ela expõe o nome da patrocinadora no uniforme do Fluminense, além de ter direitos de vários jogadores do elenco. Então, o Fluminense hoje, quando a gente usa a expressão terceirizado para a Unimed, a gente pode chamar o Fluminense, sim, o Futebol Clube de Unimed Futebol Clube. É isso que está tentando reverter. Quando sai um pronunciamento desse, justamente na grande chapa da campanha do presidente atual, você começa a pensar, mas isso não vai acontecer. Isso é o primeiro indício de que, sim, a Unimed pode estar próxima de sair. Uma pena, porque tinha tudo para ser uma parceria excelente para o Fluminense. Eu vejo aí que o Fluminense perde a oportunidade de ser inundado por tricolores, né? Porque com tão pouca gente fica com aquele perfil de clube de bairro. Clube de bairro, para mim é uma coisa que tem que mudar. Tem gente que torce para todos os clubes ali, inclusive o meu primo, não sei se você conhece, o Renato, né, presidente da São Clemente, é meu primo. Uhum. Né? Renato, um abraço, é botafoguense, mas se estiver assistindo, ele é botafoguense. E é sócio do clube. Minha prima é eu nem sou contra os sócios que não são torcedores do Fluminense. Se eles pagarem a mensalidade e respeitarem o Fluminense, não vejo problema nenhum. Agora, o destino do Fluminense tem que ser decidido pela massa de torcedores do Fluminense. Não pode ser decidido pelos sócios de um clube de bairro. E é um público, né? Um público tem poder aquisitivo, é público de entretenimento, né? De lazer,
Então, eles podem, né, podem tranquilamente. Gente, nós vamos ter que encerrar o programa e eu vou anunciar o ganhador da promoção da camisa tricolor oficial da Adidas. Nós solicitamos aos nossos leitores que fizessem uma frase que unissem as palavras Fluminense, etc., e Adidas, né, falando da parceria. E o ganhador, Vieira, quer falar? O Vieira que é o homem dessas leituras aí. Lê pra gente aí a frase e fala o nome do ganhador. Bom, o Vieira é o nome da leitura, mas com essa letra aqui do Saviola às vezes fica meio complicado. Mas tudo bem, vamos tentar. Se saiu alguma coisa errada, me desculpa, a culpa é do cavaleiro que está à direita. Mas, enfim, a frase vencedora ela foi escolhida do Antônio FFC. FFC porque ele escolheu não colocar o sobrenome, a gente entende, era uma opção que ele tinha, mas ele deixou o e-mail de contato para a gente e a gente vai entrar em contato com ele. E parabéns já de antemão. E a frase que ele escreveu foi: tricolor das Laranjeiras, história, amor e bravura, Fluminense, etc. na cabeça e Adidas na armadura. Foi quase uma poesia que ele fez, um versinho, que a gente achou muito legal e decidiu premiá-lo. Bravíssimo, Antônio, belíssimo, muito legal, ficou um pequeno poema, né? Vocês não sabem a dor de cabeça que eu tive, porque eu fiquei incumbido das, acho que eram 172 frases diferentes, eu tive que selecionar 10. Para eles foi fácil, depois pegar 10, escolher 13 e diminuindo. Agora eu tive que selecionar 10 frases em 172. E, gente, deu uma trabalheira, é muito bom a gente saber que conta com um público da qualidade desse que nós temos. Mas nós já estamos em cima da hora. Parabéns, Antônio. Nós voltamos na semana que vem. Eu não vou dizer mais uma vez, porque na semana passada deu certo, né? Que para comentar, se Deus quiser, não vou. Vamos voltar na próxima segunda-feira. Tá bom, gente? Muito obrigado pela audiência. Uma boa noite. Até semana que vem.